Fala, rapaziada, saudações vascaínas, vamos que vamos para mais um vídeo, trazer as últimas notícias do nosso Gigante da Colina e temos muitas novidades no vídeo de hoje, essa semana que mais uma vez vem sendo repleta de novidades para o torcedor, tivemos aí mais 3 reforços confirmados para essa próxima temporada, inclusive eles hoje foram todos apresentados aí no CT da Almirante. Vamos trazer tudo que rolou nessa entrevista coletiva, falar também sobre o retorno do Bruno César, o jogador que encerrou ali o seu contrato com o Penafiel, está retornando agora ao Rio de Janeiro para cumprir o seu contrato com o Gigante da Colina e também falar sobre Flamengo. O Flamengo aí se preocupando com o que vem acontecendo dentro do Vasco da Gama e tentando inclusive passar à frente do Gigante da Colina num projeto aí gigantesco que tá para acontecer. E é claro, a gente ao longo do vídeo vai trazer tudo que tá rolando para você e também falar sobre Germancano. O atleta aí realmente parece que decidiu se vai continuar ou não no Gigante da Colina. Mas antes de começar o vídeo, eu quero, é claro, dar aqui as boas-vindas a você, torcedor, que está chegando no canal pela primeira vez. Seja muito bem-vindo. Eu vou pedir aqui a sua inscrição, que é importantíssima para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Se inscreva e ative também o seu sininho de notificação para que todos os vídeos que eu enviar possam chegar até você. E também deixe o seu like e o seu comentário com relação ao que você acha do retorno do Bruno César. É a favor? É contra? Deixa a sua opinião aqui embaixo, eu faço questão de responder a todos vocês, torcedores vascaínos. Mas vamos seguir, né, rapaziada, sem muita enrolação, porque temos muitas novidades no vídeo de hoje e já vamos começar aqui falando sobre Germancano. Acredito que desses últimos 10 anos, Germancano é o principal goleador do Gigante da Colina, um jogador aí que veio e de certa forma marcou ali presença nessa última temporada e acredito que tem grande chance aí de se tornar um ídolo da história. A cada jogo que passa ele vem batendo recordes, é o atual maior artilheiro estrangeiro do século XXI, vestindo a camisa do Vasco da Gama, é o maior artilheiro argentino, então definitivamente vem se tornando aí um ídolo da torcida do Gigante da Colina. E ele que deu uma entrevista aí à página do GE e realmente confirmou se vai ou não permanecer no Gigante da Colina para essa próxima temporada. Mais uma vez, ele foi perguntado sobre propostas que recebeu de outros clubes, ele foi muito claro ali com relação a essas propostas. A página ali perguntou se ele realmente recebeu propostas do Atlético Mineiro, do Corinthians, do São Paulo e desses grandes clubes do futebol brasileiro e perguntou se ele recebendo essas propostas, por que ele preferiu continuar no Vasco da Gama e jogar uma Série B de Campeonato Brasileiro, né? Porque se realmente a gente vê no nível do Germancano, ele está muito acima do nível dos jogadores do próprio Vasco e também dos jogadores aí dos outros clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. Ele foi muito claro, ele falou que no Vasco as coisas que aconteceram foram muito boas em pouco tempo de casa e foi além. Ele falou que tem contrato até dezembro e vai cumprir esse contrato até o final e tá bem tranquilo com relação a isso. E falou o seguinte: dinheiro não é tudo na vida, às vezes é preciso ver outras coisas que vão lhe fazer sentir melhor interiormente. O Vasco foi o clube que abriu as portas para ele e também ofereceu tudo para que ele venha render dentro de campo. Ou seja, mais uma vez, o argentino demonstrou amor ao Gigante da Colina, realmente a torcida se apaixonou por ele, ele parece que a cada dia que passa vem se apaixonando cada vez mais pelo Vasco da Gama. E é perguntado, mais uma vez, se vai sair do clube. Ele foi bem claro também na resposta, falou que está muito tranquilo, tem contrato até dezembro e a intenção dele é permanecer no Vasco da Gama. Ele nunca vai pensar no passo após o término do contrato. Enquanto ele estiver aqui, ele vai pensar no Vasco, mas segundo notícias, ele quer ficar. E apurado aí, né, se realmente ele vai ficar ou não, quais são as chances dele permanecer no Gigante da Colina. Eu já trouxe isso em outros vídeos e volto a repetir. O Vasco está somente esperando ver se realmente vai conseguir um acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. O Cano quer muito permanecer no Vasco para essa próxima temporada. Ele definitivamente sabe das grandes chances que tem de se tornar um ídolo do Vasco da Gama e também o Vasco quer, é claro, contar muito com ele para essas próximas temporadas. A gente vê que o Vasco vem utilizando a imagem dele para fazer algumas estratégias de marketing e sabe do grande carinho que o torcedor
tem com o Germancano. Então, por conta disso, ambas as partes querem fazer essa negociação, mas o Vasco primeiro vai esperar a confirmação do acesso à Série A do Campeonato Brasileiro para aí sim tentar fazer essa renovação contratual com o salário, né? Já que vai renovar o contrato, o salário também irá aumentar e fazer com que o salário que ele venha a ganhar futuramente seja realmente condizente com a bola que o jogador tem dentro dos gramados. E com relação à Série B do Campeonato Brasileiro, ele também foi muito claro. O Vasco é um time muito grande e, obviamente, tem o compromisso de estar nas primeiras posições de qualquer competição. Vai em busca disso, da liderança, do protagonismo e de marcar pontos em cada campo, independente se joga dentro de São Januário ou fora de casa. Isso vai fazer aí, no caso, o acesso à Série A e a conquista da Série B, fazer com que o Vasco se torne cada vez mais maior, que tenha a sua história cada vez mais bonita. Então, sem dúvida nenhuma, o Cano se apaixonando pelo Gigante da Colina e parece que realmente tem tudo para se tornar um grande ídolo do Vasco da Gama. Mas vamos seguir, né, rapaziada, porque ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje e agora vamos falar sobre reforços. Hoje, que na parte da manhã, o Vasco anunciou a contratação aí dos 3 novos jogadores. Tivemos ali a entrevista coletiva do Sarrafiore, do Michel e também do Daniel Amorim. E é claro, rolou uma entrevista coletiva onde o Pássaro falou sobre algumas novidades e também os 3 jogadores se apresentaram aí para a grande torcida vascaína. Primeiro, o Pássaro confirmou que realmente esses serão os 3 últimos reforços antes da estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Ou seja, provavelmente e praticamente é certo que o Vasco não irá anunciar novos reforços até sábado. O Vasco, por incrível que pareça, acredita-se que parou aí, está parado no mercado e não pensa em trazer novas contratações, pelo menos por agora. E até mesmo isso vale para o próprio Dedé ou para o próprio Anderson Martins. Eu acredito que há grandes chances do retorno de pelo menos um desses 2 jogadores, ainda mais pelo problema que o Vasco vem tendo com o seu sistema defensivo. Mas pelo menos nos próximos dias não teremos novidades com relação a isso. Temos novidades também com relação à regularização antes de falar sobre a apresentação desses reforços. O Daniel Amorim e o Sarrafiore já estão regularizados, apareceram no bid da CBF e poderão estrear no sábado contra a equipe do Operário pela estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Estão à disposição do Marcelo Cabo. Porém, o Michel ainda não foi regularizado, ficará de fora da partida e provavelmente terá sua estreia somente na outra semana. Primeiro falar aqui com relação ao Sarrafiore. Pássaro deixou muito claro o porquê trouxe esse atleta. Primeiro, pela sua característica de ter um chute bom, uma qualidade no chute, é algo que falta, né, no elenco vascaíno. Acredita-se que os únicos jogadores que têm essa característica de ter uma qualidade no chute, de ser um jogador que possa chegar de fora da área e acertar um bom chute, né, e resultar no gol, são o Zeca e o Andrei. E no caso, o Sarrafiore também vem e chega para somar, além de tudo, será um substituto ou até mesmo um titular na posição que é atualmente a do Marquinhos Gabriel. E o Sarrafiore deixou bem claro a importância do Germancano nessas negociações. Desde o início, o Germancano conversou com ele, mostrou o projeto e afirmou que seria muito bom para a carreira do Sarrafiore estar vindo vestir a camisa do Gigante da Colina e falou que está muito bem fisicamente, vinha treinando no Internacional, está totalmente já regularizado e também muito bem fisicamente para fazer a sua estreia no sábado contra a equipe do Operário na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro. Com relação ao Michel, o Michel ainda não pode treinar, né, por conta de não estar regularizado, mas ele está com a sua forma física 100%. O próprio Alexandre Pássaro afirmou isso e também falou que trouxe o atleta pela sua polivalência. Ele com o Marcelo Cabo, né, quando ele treinou, o Marcelo Cabo treinou o atleta no Atlético Goianiense, ele jogava de lateral esquerdo, no Fortaleza ele vinha jogando como zagueiro, mas é um volante de origem. Então essa polivalência foi algo que chamou muito a atenção do Alexandre Pássaro para trazer o jogador e também por ter sido um grande atleta, uma grande passagem que ele teve no Grêmio em 2017, sendo um destaque daquela equipe que contava com o Arthur, o próprio Ramiro e o Michel como grandes volantes aí daquela conquista da Libertadores, né? O Michel, que volta a repetir, foi um grande destaque no ano de 2017, recebeu o prêmio de melhor primeiro volante do Brasil. Então tem muitas qualidades e ele, segundo notícias, está 100% recuperado da sua lesão no joelho, né, que teve, e inclusive já treinou hoje pela parte da manhã no CT do Almirante, inclusive no lugar do Leandro Castan, que vem machucado, né, está machucado, não poderá estrear aí no sábado contra a equipe do Operário, e por conta disso o Michel já treinou no lugar dele, e possivelmente veremos ele atuando na zaga muito mais do que como primeiro volante, já que a volância, né, dentro do Gigante da Colina é uma posição que vem sendo muito disputada, está com percentual de gordura muito baixo e muito bem fisicamente, provavelmente veremos logo
logo Michel atuando aí com a camisa do Vasco da Gama. O Pássaro também falou com relação ao salário, ele que veio com um salário muito alto, ele tinha, aliás, um salário muito alto no Grêmio, mas para vir jogar no Vasco da Gama, ele teve que reduzir muito o salário, então deixou uma boa parte que recebia enquanto vestia a camisa do Grêmio para vir jogar no Gigante da Colina, recebendo menos e planejando aí, né, retornar à carreira, fazer uma boa temporada, um bom ano vestindo a camisa do Vasco e realmente se reafirmar no cenário do futebol brasileiro. E com relação aqui ao último, que é o Daniel Amorim, ele falou que conhece muito a Série B do Campeonato Brasileiro e tem a jogada aérea, né, como seu principal ponto forte. Foram esses os motivos da sua contratação. Ele sabe muito bem, né, que o Vasco é o maior clube de sua carreira até o momento, né? O Daniel Amorim que teve passagem por Avaí, Tombense, CRB, nenhum clube grande realmente ele chegou a vestir a camisa, e o Vasco é esse único clube, o maior até o momento de sua carreira, e sabe que é uma grande oportunidade, tem que agarrar ela com unhas e dentes e vai dar o melhor para construir uma bela história vestindo a camisa do Vasco da Gama, mas tem noção também do Germancano, sabe que ele é o titular absoluto da posição, mas estará sempre à disposição, que assim que for possível, entrar e dar o seu melhor dentro de campo e fazer com que o Vasco chegue a cada vez mais vitórias e ir na busca, né, pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Os três acreditam que o Vasco é o total favorito, né, nessa segunda divisão, sabem muito bem da responsabilidade que tem, sabem muito bem que o Vasco tem a obrigação de retornar à Série A do Campeonato Brasileiro, irá cada um dar o máximo para que isso aconteça. Sabem, eles todos os três citaram a grandeza do Gigante da Colina, a importância de estar vestindo a camisa do Vasco, mas principalmente a importância de fazer com que esse gigante retorne à elite do futebol brasileiro. Mas vamos seguir que ainda temos muitas novidades no vídeo de hoje, e agora sim, falar sobre Bruno César, rapaziada. O Bruno César, que foi um jogador que teve passagens por aqui, né, no ano de 2019 e 2020, ele que tinha um salário muito alto, estava sem espaço na última temporada e por conta disso foi transferido ao Penafiel, o clube da segunda divisão do Campeonato Brasileiro, português, aliás, teve uma grande passagem por lá, era um dos destaques, se não o destaque do Penafiel, porém, infelizmente, o Penafiel não conseguiu ter o acesso à primeira divisão, então a permanência dele ficou muito complicada, já que ele foi por empréstimo ao futebol português, ele que tem contrato com o Vasco até o ano que vem, né, o meio do ano que vem, e está nesse imbróglio. O Penafiel não tem condições, por conta de não ter subido a primeira divisão, de permanecer com o Bruno César, apesar de ele ter uma grande importância ali para a equipe, e realmente o Vasco também não tem condições de permanecer com o atleta. Mas como ele tem contrato com o Gigante da Colina, ele retorna, segundo notícia, o salário do atleta chega aí algo em torno de 250 a 300 mil reais. E o Vasco, né, a gente sabe muito bem que tem o teto salarial esse ano aos 150 mil reais, não tem condições de fazer com que o Bruno César retorne. Mas por incrível que pareça, ele estará retornando ao Gigante da Colina. Acabou, né, a temporada do futebol europeu, ele deve tirar aí algo em torno de uns 15 dias de férias e a partir daí pensará no futuro. O Alexandre Pássaro que deixou bem claro, né, com relação ao retorno do Bruno César, ele tem a noção que ele é um atleta do Vasco da Gama, que ele tem contrato com o Vasco até o meio do ano que vem, mas sabe muito bem que o Vasco não tem condições financeiras de fazer com que o Bruno César permaneça no clube. Há um tempo atrás o próprio Alexandre Pássaro deu uma entrevista coletiva e falou o seguinte: vamos pensar nisso tão logo quando acabe o contrato dele com o time português. No caso, né, já acabou. Da parte financeira, ele não interessa em nenhum aspecto. Porém, se não houver nenhuma renegociação, não vamos olhar sequer a parte técnica do atleta. Ou seja, há chance do Bruno César retornar ao Vasco, porém somente caso, né, ele venha querer renegociar o seu salário, que está muito alto para o atual teto salarial do Vasco da Gama. Se ele quiser renegociar, ele retorna ao Gigante da Colina. Se ele não quiser permanecer ganhando algo em torno de 250 a 300 mil reais, não terá nem conversa com o jogador, ele terá aí o seu contrato rescindido, procurará um novo destino, mas não seguirá vestindo a camisa do Vasco para essa próxima temporada. E deixa a sua opinião aí, torcedor, o que você acha? O Vasco vem sofrendo, né, com essa deficiência para essa temporada, Marquinhos Gabriel sofre com um problema de lesão, o Sarrafiori é um meia que realmente chega com esse pensamento de ser o armador da equipe, mas o Bruno César é aquele 10 de origem, né? Aquele 10 realmente a cabeça pensante do time, poderia chegar para reforçar o Vasco. O seu alto salário tá travando realmente, né, um possível retorno, mas deixa aí a sua opinião. O que você acha? Pelo contrato, ele é do Vasco, mas vamos aguardar aí, né, qual desfecho será tomado nessa situação.
E para finalizar o vídeo, rapaziada, vamos falar aqui sobre Cidade do Vasco da Gama e Flamengo. Há sim problemas com relação a isso daí, né? Essa Cidade do Vasco que realmente é um projeto gigantesco que o Gigante da Colina pensou, né? Foi uma mente, um grande investidor, empresário, né? Que tem grande conhecimento do clube, de outras áreas aqui do Rio de Janeiro, principalmente, né? Pensou nesse projeto, conversou com o prefeito de Miguel Pereira, André Rios, né? Realmente colocou para frente um projeto grandioso. Para vocês terem noção do que se trata, né? Muitas pessoas ainda não conhecem. É um projeto aí que seria uma Granja Comari do Vasco da Gama. É definitivamente uma cidade do Vasco. Um local de 90 mil metros quadrados. Terá um hotel 5 estrelas, arena para 5 mil pessoas, ginásio, piscinas, academia, centro de alimentação, nutrição, medicina esportiva, uma grande infraestrutura e também até mesmo um prédio para hospedar a imprensa. O Vasco poderia ali passar e teria como objetivo passar a sua pré-temporada nesse local, trazer os sócios, trazer os torcedores para essa cidade, definitivamente fazer com que a grandeza do Vasco venha a ser transmitida e venha a ser passada para todos os habitantes aqui do Rio de Janeiro e seja um ponto turístico também do nosso Gigante da Colina. Muitas pessoas até se perguntam, o Vasco passando por essa crise financeira, como irá botar esse projeto para frente? Um projeto que conta principalmente com a captação de parceiros, investidores, outras empresas, torcedores poderão também ajudar nesse projeto, mas principalmente a Prefeitura de Miguel Pereira, o lugar onde será construída. Miguel Pereira ali é uma região do Rio de Janeiro onde vem pensando muito, né, no turismo da região. Eles vêm tendo aí Maria Fumaça, a maior piscina de ondas vai ser nessa região, tem uma faculdade de medicina, de direitos, maior parque de dinossauros do mundo e também agora chegará a Cidade do Vasco, um processo de reestruturação da cidade e esse grande ponto turístico que será a Cidade do Vasco passará por esse local. E é claro, né, isso vem trazendo a visibilidade, vem chamando a atenção da mídia, mas principalmente do Flamengo. Acredito que o maior rival do Gigante da Colina. E o Flamengo entrou em contato com o prefeito de Miguel Pereira, né? No caso, o André Português, aliás, falei André Rios, é André Português, para falar sobre esse projeto. Ficou sabendo, ficou muito, segundo notícias, chateado pela região, por Miguel Pereira, pelo prefeito, estar colocando essa cidade dentro da cidade, não ter falado com o Flamengo e tentou atravessar o Vasco nas negociações, no caso, com o próprio prefeito da cidade, entraram em contato e tentaram ali fazer com que seja construída uma cidade do Flamengo e não uma cidade do Vasco. Quando viram o tamanho, né, da grandeza desse projeto que estava sendo negociado, se sentiram até mesmo desprestigiados. Ligaram e questionaram por que havia a escolinha do Flamengo na região, ou por que o Flamengo estava ali na região, seria a ser construída uma cidade do Vasco naquele local. E o prefeito de Miguel Pereira, o André Portugal, explicou que isso não partiu dele, partiu sim de um grande amigo vascaíno que trouxe o projeto praticamente montado já da cabeça dele e ficou praticamente louco, o próprio prefeito, com a situação que realmente será um grande projeto de parar não só o Rio de Janeiro, mas o Brasil todo, algo que nenhum clube do futebol brasileiro tem atualmente. É um projeto real e tá aí para acontecer. Já já poderemos ver o início da construção. Estivemos aí notícias que a Rádio Tupi esteve cobrindo ali esse local nesses últimos dias. O próprio Jorge Salgado, Carlos Roberto Osório já sentaram com o prefeito para colocar esse projeto para frente e realmente o Flamengo, que quer sim ter ali uma supremacia no futebol carioca, começa a ficar com medo, porque é um projeto grandioso e que ninguém imaginou que isso poderia acontecer com o nosso Gigante da Colina, o Vasco de certa forma voltando a ser Vasco. E esse projeto não tinha, aliás, tinha sim e muito que acontecer no nosso clube, merece a sua grandeza ser ali transmitida para todos os cidadãos cariocas. Mas, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você curtiu, é claro, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que todos seus amigos vascaínos possam ter acesso aqui ao nosso conteúdo, ative o sininho de notificação e, é claro, né, deixe o seu comentário, que é importantíssimo. O Flamengo tentando passar à frente do Vasco, mas o projeto já está em andamento e já já veremos a construção da Cidade do Vasco. Um grande abraço a todos, vamos que vamos e, é claro, saudações vascaínas!